Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Lima, eu sou um pesquisador, um autodidata em ferramentas no combate da depressão e da ansiedade e aos 6 anos de idade fui diagnosticado com as duas. Desde então eu venho fazendo acompanhamento, tratamentos, psicólogos, terapeutas e buscando maneiras de conseguir encontrar um meio termo nesse tratamento. Porque o meio termo, eu defendo sim que as pessoas usem medicamentos, mas não acho que elas deveriam ficar dependentes deles. Então, eu encontrei maneiras e ferramentas que me ajudaram a me livrar de boa parte disso e a me recuperar nos sentidos tanto da ansiedade quanto da depressão. Mas o motivo de eu estar falando com vocês hoje, além dos outros vídeos que eu já tenho falado sobre a felicidade ou então sobre o ego, a pessoa, é sobre a ansiedade em si. Recentemente eu me preocupei com uma publicação que eu vi nas redes sociais sobre a ansiedade e a forma que as pessoas estão enxergando ela em suas vidas. E isso é muito preocupante no sentido que a publicação era uma sequência de imagens, várias imagens com alguns dizeres, e elas diziam mais ou menos assim: lidar com um ansioso é saber que existirão dias que haverão crises de autoestima e momentos em que os olhos estarão cheios de lágrimas. Terão dias que a pessoa estará insegura e dias em que ela duvidará de si mesma. Mas amar o ansioso e ser amado por um ansioso será provar do amor mais verdadeiro e mais intenso possível. Ponto. Isso é mais ou menos o que está escrito lá. Não são exatamente com essas palavras, mas é nesse sentido. E aí eu vi pessoas conhecidas compartilhando disso e pessoas que eu já conversei sobre a ansiedade, sobre esse assunto, e são ansiosas e descreveram que o cotidiano com a ansiedade deles já é ruim, mas não enfrentam. Pelo contrário, estão romantizando. Ver um romance em algo que pode ser patológico, como a ansiedade, é algo preocupante. As pessoas estão se autodiagnosticando com ansiedade, mas não estão buscando ajuda para cuidar disso. Não adianta você romantizar a ansiedade, porque a ansiedade não é apenas ser intenso no amor. Quem dera, o ansioso tivesse somente essa característica, mas eu vou expor o que é um ansioso, na minha experiência de vida como um ansioso, para vocês entenderem a dimensão de como isso nos afeta, do que é a ansiedade na vida de uma pessoa. Respira fundo. É difícil falar sobre isso. Ser ansioso é criar planos, criar uma rotina e, no meio da rotina e de frente com os planos, duvidar que esses planos possam ser concretizados. E ao colocar uma tarefa em execução que exige grande habilidade ou desafia, ter dúvidas e hesitar e deixar de fazer e não ter êxito. Ser ansioso é enxergar um problema com uma proporção 3 vezes maior do que realmente é. A vida do ansioso é enxergar o mundo com uma lente de aumento. O ansioso, quando espera alguma coisa, ele espera com intensidade. Mas essa intensidade faz com que o ansioso pense demasiadamente, transpire, sue pelas mãos, trema, tenha dor no peito, tenha falta de ar, tenha vontade de chorar sem ter um motivo aparente para isso. O ansioso espera demais. O ansioso intensifica demais. Ser ansioso é temer que aquela pessoa que você gosta deixou de mandar mensagem um dia e você começar a pensar que ela deixou de gostar de você, que ela deixou de se importar, e a sensação de abandono surgir. Ser ansioso é ter uma linha de raciocínio rápida, mas não de bons raciocínios, de pensamentos
de insegurança, de dúvida, de incerteza. Ser ansioso é não saber por qual direção seguir ou o que escolher. Ser ansioso é estar num relacionamento e duvidar ser autossuficiente para esse relacionamento, duvidar de si mesmo e das suas capacidades. Ser ansioso é andar na escuridão. Ser ansioso é sofrer demasiadamente. Ser ansioso é chegar no final do dia em casa sem ter às vezes feito tanta coisa física, mas com um desgaste físico e mental que não se pode medir. Ser ansioso é deitar cansado extremamente, com os ombros doloridos, com dores de cabeça, com dor nos olhos, dores pelo corpo, e acordar no outro dia da mesma maneira, cansado, sem forças, com pouco ânimo, e assim repetidamente. Ser ansioso é não saber esperar. Isso é um ansioso, resumidamente. Algumas características de um ansioso. E o problema do ansioso é a insegurança, a dúvida e a falta de paciência. O ansioso, ele não consegue esperar. O ansioso, ele duvida de si mesmo constantemente. E aí, por duvidar de si, pelas inseguranças, ele começa a cancelar compromissos e a cancelar eventos. Deixa de ir a lugares que ele costumava frequentar, que traziam sensações de prazer para ele. Deixa de acreditar em si mesmo e abandona as amizades porque não se sente autossuficiente. O ansioso vai perdendo as pessoas ao seu redor e vai achando que essas pessoas não se importam com ele, mas na verdade é que o ansioso se afasta sem perceber que ele se afastou. Nós começamos a nos isolar, a deixar de frequentar as amizades, de ir a lugares que gostamos por insuficiência, por vazio, por lacunas, por dúvidas, por expectativas demais, por nos cobrar demais. Lembra aquela intensidade da publicação que fala que o ansioso ama intensamente? Mas ele é intenso em tudo, inclusive nas suas dúvidas, inclusive na sua necessidade de superar as expectativas dos outros. O ansioso gosta de agradar os outros. O ansioso é assim. E romantizar a ansiedade, romantizar o ansioso e aceitar isso como uma característica da vida é algo determinantemente desnecessário e que vai afetar a tua vida de formas astronômicas. Os relacionamentos vão ser conflituosos porque não é todo mundo que vai entender os seus momentos de aflição, o seu momento de angústia, o seu momento de ansiedade, as suas incertezas. E se alguém estiver disposto a entender, vai entender por um tempo e depois não vai entender mais. Ah, mas eu vou namorar uma pessoa que é igual a mim. Ok, mas uma relação com duas pessoas com as mesmas características patológicas, será que mesmo que vai dar certo? Não é mais fácil encontrar a solução para o problema? Talvez não seja, mas é o melhor. Você precisa enfrentar esse fantasma. A vida não é dúvida, a vida não é excesso do passado e nem o excesso de futuro. O que é a ansiedade? Você tem que aceitar que você é um ansioso e que você precisa buscar ajuda para isso. E que existem pessoas que vão te apoiar nessa trajetória. Ou você vai deixar de conquistar coisas brilhantes, você vai deixar de fazer coisas que você sempre almejou, você vai deixar de ter êxito em grandes aspectos da sua vida, você sempre vai retroceder 2 passos e avançar 1. Ser ansioso é retroceder. Não romantize a ansiedade. Pessoas estão se diagnosticando com ansiedade, mas estão aceitando isso. Não aceite. Trate. Existem psicólogos, existem psicanalistas, existem terapeutas, existem religiões, existem filosofias, existem psiquiatras. Então, tem ferramentas, você consegue.
As pessoas podem até chegar a dizer para você, quando você tocar no assunto, que é frescura, que é falta de Deus. Em alguns aspectos a espiritualidade ajuda muito e ter uma fé ajuda muito, mas não é só falta de Deus. E algumas pessoas vão dizer que um exercício físico é o suficiente para isso, ou que é uma fase da adolescência, todo adolescente passa. Mas a verdade é que já tínhamos uma geração doente, que criou uma outra geração doente. Nós somos a geração da informação rápida, que é bombardeado por notícias o tempo todo e por informações que às vezes não são relevantes para o nosso cérebro, para a nossa mente, mas estão ali entranhadas em nós e nos fazem mal. E a gente não percebe que isso se torna um ciclo vicioso e a gente está alimentando, alimentando e alimentando. E quando vemos, nós desenvolvemos uma patologia doença. E o problema de aceitar a ansiedade como uma forma de vida é que ela não vai parar por aí, ela vai aumentar. A falta de ar vai ser mais frequente, a dor no peito vai ser maior, as dificuldades vão se aumentar, a lente de aumento vai ter um grau maior, você vai deixar de frequentar, vai deixar de ser, você vai deixar de ser. E a ansiedade é isso. E é um grande problema porque não vai ficar só nisso. Quando você começa nesse ciclo, entra a depressão. E aí, para tratar a depressão, é um caminho muito mais difícil, muito mais doloroso. E alguns não conseguem sair de lá. Então, por favor, não romantize algo que está ceifando vidas. A ansiedade leva a vícios também. Leva a comportamentos de mutilação. Leva a circunstâncias inimagináveis. E no momento de pandemia, de crise, de desemprego, nós precisamos falar sobre o assunto. Nós precisamos colocar a nossa cara à tapa para que pessoas se encorajem a abrir a boca e falar sobre o que estão sentindo, porque é preciso ser dito. A necessidade de falar sobre tais assuntos nunca foi tão grande quanto agora. Nós temos um vírus que está ceifando vidas, mas teremos problemas com um vírus emocional que também ceifará vidas. Então cuida do teu amigo que está baixo astral, daquele teu amigo que parou de frequentar os mesmos lugares que você frequentava, daquele teu amigo que sumiu de repente, ou então que está se isolando, ou que está demonstrando comportamentos depressivos. Enfim, pesquise sobre as características, vai mais a fundo nesse assunto, porque um dia pode ser você e você pode precisar dessa ajuda, mas por hora, preste atenção nos que você ama, preste atenção no teu filho, na tua filha, no teu esposo, na tua esposa, no teu parceiro, na tua parceira, preste atenção nos teus familiares, porque todos estamos enfrentando batalhas internas e alguns uma proporção muito maior. Então, gente, vamos focar nisso. Vamos dar atenção aos problemas emocionais. E resolver a ansiedade é resolver problemas emocionais. Você pode ter um trauma de infância, você pode ter um problema durante a tua adolescência, uma expectativa ou uma cobrança muito grande que depositaram em cima de você e você não se deu conta disso. Às vezes nós somos cobrados por coisas e por expectativas de outras pessoas e a gente coloca isso dentro da gente e leva esse mundo todo sobre os ombros e não consegue carregar sozinho e às vezes nem é o que a gente quer fazer. Portanto, enfrente, lute, fale. Ainda que o preconceito diga que você não deve fazer isso, mas fale. Eu falei, eu me tratei, eu estou aqui dividindo isso com vocês e estou pedindo, não romantizem a ansiedade, não romantizem a depressão. Não é possível conviver com elas, não é possível lidar com elas, você não vai vencê-las sozinho, você vai precisar de ajuda. E eu sou uma das pessoas que está aqui para te ajudar. Pessoal,
Espero que tenham gostado do que eu dividi. Vamos batalhar contra isso, mantendo a serenidade e a paz diante das circunstâncias que vivemos na nossa realidade social. Pandemia, né, uma palavra que muito nos assusta, mas vamos cuidar das nossas necessidades emocionais também. Se você gostou, inscreva-se no canal. Meu objetivo não é ter fama e nem muitos inscritos, mas que essas experiências e essa partilha de emoções e incentivar vocês a falar sobre esse assunto faça com que você melhore os aspectos da sua vida social, pessoal e amorosa. É possível tratar, é possível curar, na maioria dos casos. Eu sou um exemplo, você também pode ser. Um grande abraço e até a próxima.